meus queridos alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos em mais uma aula de Ciências da Natureza. Me chamo Anderson Rodrigues e vamos começar a partir de agora mais uma aula, tá certo? Nessa nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre um objeto de conhecimento muito importante, que é a diversidade de grupos de animais. Nas nossas aulas anteriores, nós estudamos a respeito das plantas, né, que é um grupo de seres vivos muito importante para a nossa natureza. A partir dessa aula, a gente vai começar a estudar um pouco a respeito da diversidade de grupos de animais, tá certo? E a habilidade que nós iremos desenvolver nessa aula é a de identificar, reconhecer e listar as características sobre o modo de vida dos animais mais comuns no ambiente mais próximo, desenvolvendo uma consciência ambiental. Portanto, vamos começar a nossa aula de Ciências da Natureza. Os animais, eles são seres vivos que possuem algumas características em comum, tá certo? Todos os animais, eles vão nascer, eles vão crescer, se desenvolver, reproduzir, ou seja, deixar os seus descendentes, e lá no final da vida eles vão morrer, tá certo? Portanto, eles vão cumprir esse ciclo de nascer, crescer, desenvolver e então, após ele cumprir todas essas etapas, eles morrerem, tá certo? Portanto, essas são características que os animais eles compartilham em comum, tá certo? Além disso, os animais eles podem ser classificados em vertebrados, invertebrados, selvagens, domésticos, terrestres, aquáticos, terrestres mais aéreos, terrestres mais aquáticos e entre várias outras formas. Quando a gente fala de animais vertebrados, a gente está justamente falando daqueles animais que possuem vértebras, que possuem ossos, tá certo? Que possuem um esqueleto interno. Quando a gente fala de animal invertebrado, a gente está falando justamente daqueles animais que não possuem ossos, certo? São animais que não possuem vértebras. Quando a gente fala de animais selvagens, são aqueles animais que justamente eles vivem num ambiente selvagem, não têm um contato próximo com os seres humanos. Já os animais domésticos são aqueles animais que têm um contato próximo com nós seres humanos, porque são animais, como o próprio nome sugere, domesticados, como o gato, o cachorro, a galinha, o papagaio. Esses são todos animais que são domésticos, tá certo? Nós temos os animais terrestres, que são aqueles que vivem na terra, os aquáticos, que são os que vivem na água, os terrestres mais aéreos, que são aqueles que possuem a capacidade de viver tanto na terra quanto no ar, e os terrestres mais aquáticos, que são aqueles que possuem a capacidade de viver na água e na terra, tá certo? Vivem tanto na terra como também possuem a capacidade de viverem na água. E entre várias inúmeras outras categorias de animais que nós vamos aprender ao longo da nossa aula, tá certo? Portanto, primeiramente a gente vai começar a falar sobre os animais vertebrados, né? Eles se destacam pela presença de ossos, formando o que nós chamamos de coluna vertebral e o esqueleto, tá certo? Portanto, quando nós falamos de animais vertebrados, nós vamos estar nos referindo a animais que possuem esse tipo de estrutura aí, que são as vértebras, certo? Que são formados por ossos, tá certo? Que vão formar o esqueleto desses animais. Portanto, quando a gente fala de animal vertebrado, eles são animais que vão possuir um tamanho bem maior do que aqueles animais invertebrados, que são animais que não possuem ossos e, consequentemente, vão ser animais que vão possuir um tamanho bem menor, tá certo? Porque eles não vão possuir essa estrutura de sustentação do seu corpo, tá certo? E aí a gente vê alguns exemplos de animais, né, que possuem as vértebras, que possuem a coluna vertebral, né, como a girafa, o sapo, o elefante, o jacaré, o cachorro e inúmeros outros animais, tá certo? Que possuem esqueleto, que possuem vértebras e que, portanto, se incluem dentro dessa categoria de animais vertebrados. E possuem, consequentemente, como eu tinha dito para vocês, um maior tamanho quando a gente compara com outros grupos de animais. Eles são divididos em 5 grupos, tá certo? Os vertebrados se dividem em 5 grupos principais.
O primeiro desses grupos são o grupo dos anfíbios, tá certo? Que são aqueles animais que vivem ali na transição entre um ambiente terrestre e um ambiente aquático, certo? Esse grupo de animais, eles gostam de sobreviver em ambientes úmidos, tá certo? Portanto, os anfíbios, eles podem ser, a gente pode colocar aí os sapos, as rãs, as pererecas dentro do grupo dos anfíbios. Um outro grupo de animais vertebrados são os répteis, tá certo? Os répteis, diferentemente dos anfíbios, eles possuem a capacidade de viver em um ambiente completamente terrestre, tá certo? Um ambiente sem necessidade de ter aquele ambiente úmido, tá certo? E possuem aí uma especialização, né, que são as escamas. Alguns desses répteis possuem a pele escamada, né, com escamas, porque justamente esses animais eles vão precisar de trocar energia com o meio ambiente. Daí, muitas vezes, a gente consegue ver algumas espécies de lagartos, por exemplo, que é uma espécie de réptil, em cima de algumas pedras, né, tomando aquele solzinho, porque esses animais eles trocam energia, né, troca de calor com o meio ambiente, tá certo? Essa daí é uma característica importante dos répteis. Nós temos um outro grupo de animais que são as aves, né? Esse grupo de vertebrados possui a capacidade de voar, né? Portanto, eles também conseguem, né, ocupar o ambiente aéreo. O outro grupo de vertebrados são os mamíferos. Assim são chamados porque são aqueles animais que mamam, né, que produzem leite, né? E então conseguem alimentar os seus filhotes, né, com esse leite, portanto são chamados de mamíferos. E o quinto grupo de animais vertebrados são os peixes, né? Que são um animal, né, exclusivamente do ambiente aquático, né? Que conseguem sobreviver apenas no ambiente aquático. Portanto, todas as vezes que a gente falar de animais vertebrados, animais que possuem vértebras, que possuem ossos, a gente vai estar lembrando desses 5 grupos de animais: os anfíbios, os répteis, as aves, os peixes e os mamíferos. Tá certo? Portanto, não esqueçam disso. Um outro grupo de animais muito importante são os invertebrados. Como o próprio nome sugere, invertebrados. Animais que não possuem vértebras, que não possuem ossos, né? Que possuem um corpo mole, por vezes, tá certo? Alguns deles, sim, possuem algumas estruturas especializadas de proteção, né? Como, por exemplo, os caracóis, que possuem uma carapaça, né? Para que quando esse animal ele se sente ameaçado por um outro tipo de animal, ele se esconde dentro daquela carapaça para se proteger. Nós também temos os insetos, que possuem o que nós chamamos de esqueleto externo, tá certo? Que não é formado por osso, mas sim por uma estrutura especializada que vai possibilitar a esses animais, né, ocuparem os mais variados tipos de ambientes na natureza, tá certo? Então, os animais invertebrados possuem essa característica, tá certo? A característica de não apresentarem ossos, não apresentarem vértebras. Portanto, nós temos as minhocas, os insetos, o caracol e a estrela do mar, tá certo? Alguns exemplos. Obviamente, existem outros exemplos de animais invertebrados, mas esses 4 exemplos foram o que eu quis trazer aqui para vocês, para a gente exemplificar esse grupo de seres vivos, tá certo? E, portanto, os insetos eles possuem um esqueleto externo, como eu tinha dito para vocês. O caracol possui a carapaça, justamente para proteger aquele animal quando ele se sente ameaçado por um outro tipo de predador. A outra categoria de animais que nós temos são os animais selvagens. Esses animais selvagens são aqueles animais que não estão acostumados com o convívio com nós, seres humanos, né? São os animais que vivem na selva, que vivem lá na natureza, bem distante dos seres humanos, não tem contato com nós, seres humanos. Como, por exemplo, o leão, como, por exemplo, a arara, algumas espécies de serpentes, a onça pintada. Todos esses exemplos de animais que eu trouxe para vocês são animais que não são domesticáveis, certo? Eles só conseguem sobreviver no ambiente selvagem, lá na natureza, tá certo?
E diferentemente dos animais domésticos, né? Os animais domésticos, ele é assim classificado quando ele possui a capacidade, né, de ser domesticado, de viver num ambiente com os seres humanos, tá certo? E eu trouxe alguns exemplos de animais domésticos para vocês, como o gato, o cachorro, algumas espécies de aves que podem ser domesticadas, de peixes, tá certo? O cachorrinho, coelho, hamster, ratos, né? Algumas espécies de ratos podem sim serem domesticadas e viverem num ambiente junto com os seres humanos, tá certo? Diferentemente dos animais selvagens, como eu tinha citado anteriormente para vocês. Além disso, nós podemos classificar os animais de acordo com o ambiente em que eles vivem, certo? Portanto, nós vamos ter os animais terrestres, que são aqueles animais que vivem exclusivamente, predominantemente no ambiente terrestre, sobre o solo, sobre a terra, certo? Esses animais eles não possuem a capacidade de ocupar o ambiente aquático nem o ambiente aéreo, mas apenas exclusivamente a terra, e assim são denominados de animais terrestres. Nós temos os animais aquáticos, que são aqueles que vivem exclusivamente no ambiente aquático, porque eles não possuem a capacidade nem de frequentar o ambiente terrestre, nem o aéreo, mas apenas a água, o ambiente aquático. Nós temos os animais que são aéreos e terrestres, ou seja, aqueles animais que ocupam o ambiente aéreo, que voam, possuem a capacidade de voar, mas que também ocupam o ambiente terrestre, né? Como as espécies de aves. E nós temos aqueles animais que são aquáticos e terrestres. Por que aquáticos e terrestres? Porque eles possuem a capacidade tanto de frequentar o ambiente aquático, como também frequentar o ambiente terrestre, tá certo? Eles possuem a capacidade de transitar entre esses dois diferentes tipos de ambientes, como, por exemplo, o jacaré, o crocodilo, né? E algumas espécies de anfíbios, como, por exemplo, os sapos, as rãs e as pererecas. São todos animais que transitam aí entre um ambiente aquático e um ambiente terrestre. E agora eu quis trazer para vocês algumas curiosidades sobre o mundo animal, tá certo? A primeira dessas curiosidades é: você sabia que alguns sapos podem pular até 100 vezes o próprio tamanho? É verdade, algumas espécies de anfíbios, eles possuem a capacidade de pular, de saltar até 100 vezes o próprio tamanho, o tamanho do próprio corpo. Porque esses animais possuem estruturas nas suas patas, nas patinhas, muito especializadas que impulsionam esses animais a alturas, né, que chegam até 100 vezes o tamanho do seu próprio corpo, tá certo? Vocês sabiam também que os ratos, eles também sentem cócegas? Afinal, os ratos, eles possuem uma estrutura do seu corpo, uma estrutura fisiológica muito semelhante com a de nós seres humanos. Tanto é que são os ratinhos que são utilizados em laboratório para inúmeros estudos, tá certo? Que mais à frente são conduzidos em nós seres humanos. E assim como nós seres humanos sentimos cócegas, os ratinhos eles também sentem, tá certo? Essa é mais uma curiosidade do mundo animal. Os caracóis podem se esconder em sua concha por até 3 anos a fim de se proteger do tempo ruim. Eu tinha citado para vocês ao longo da nossa aula aqui, né, dentro lá do grupo de invertebrados, tinha o caracol, né, que é um organismo que possui uma carapaça e quando ele se sente ameaçado de um predador, ele se esconde na carapaça. Além disso, quando o tempo está ruim, um tempo muito seco, né, não está chovendo tanto e aquele animalzinho gosta de ambientes úmidos, ele se esconde dentro da sua carapaça a fim de se proteger do tempo ruim. E ele pode passar até 3 anos escondidinho ali dentro daquela carapaça sem se alimentar. Ou seja, porque ele reduz o seu metabolismo e ele consegue então sobreviver. Essa é mais uma curiosidade do animal. Uma outra curiosidade, um pássaro como a andorinha pode voar por até 10 meses sem parar. Existem algumas aves que são aves que nós chamamos de aves migratórias. Aí você pergunta, ô professor,
E o que danado é uma ave migratória? É uma ave que possui a capacidade de voar por longas distâncias, certo? Percorrendo longos caminhos, certo? A fim de sair de um local que de repente chegou o inverno, está chovendo muito e a disponibilidade de alimento para aquele passarinho está pouca, então ele vai migrar para outras regiões e que tenha, né, esse alimento que tanto ele precisa. Então essas aves migratórias que precisam voar por longas distâncias possuem essa capacidade de serem muito resistentes. E a andorinha é um exemplo de passarinho, um exemplo de ave que consegue voar ininterrupta por até 10 meses, tá certo? Isso é extremamente incrível e interessante, né? Eu tenho certeza que vocês ficaram agora impressionados com a capacidade que essa ave ela possui. Uma outra curiosidade é que o beija-flor pode bater suas asas até 200 vezes por segundo. Um segundo é um tempo muito curto, não é verdade? Imagine dentro de um segundo uma espécie de ave, no caso o beija-flor, conseguir bater suas asas por até 200 vezes. Ou seja, eu tenho certeza que se vocês já não viram de forma presencialmente, vocês já devem ter visto na televisão um beija-flor, né? Ele gosta lá de tomar o néctar das plantinhas, né? Lá naquela flor, por isso daí o nome dele, né? Beija-flor, porque ele literalmente ele para no ar para poder, né, se alimentar ali do néctar da plantinha, do néctar da florzinha da planta. Então, para que ele consiga parar no ar, ele tem que ter essa capacidade de bater suas asinhas muitas vezes de forma muito rápida, tá certo? Portanto, essa é uma característica dessa ave que dá a ela a capacidade de literalmente parar no ar e conseguir se alimentar ali do néctar da planta. Portanto, essas são algumas curiosidades que eu quis trazer para vocês do mundo animal. Tem mais algumas outras curiosidades, como por exemplo, o morcego, apesar de voar, ele não é uma ave, mas sim um mamífero. Ou seja, você poderia imaginar até o dia de hoje de que todos os animais que voam seriam ave. E não, observem, o morcego, apesar de possuir a capacidade de voar, ele não é uma ave, mas sim um mamífero. E olha que interessante, a baleia, apesar de nadar, de viver num ambiente aquático, né, de viver exclusivamente na água, ela não é um peixe, mas sim um mamífero, tá certo? Portanto, observem que curiosidade, né? E esses dois animaizinhos, né, são tão diferentes do ponto de vista morfológico, né? Completamente diferentes, mas eles possuem, né, eles estão inclusos dentro do mesmo grupo. Tanto o morcego quanto a baleia são mamíferos, tá certo? Estão dentro do mesmo grupo de animais. Não são da mesma família, mas estão dentro do mesmo grupo de animais, tá certo? Essas são mais algumas curiosidades a respeito desse grupo de animais, de seres vivos, tá certo? Que são os animais. Agora chegou a hora de você aí em casa responder algumas perguntinhas e eu tenho certeza que baseado em tudo que a gente aprendeu nessa nossa aula, isso vai se tornar muito fácil de ser respondido, tá certo? Então observe a imagem a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Então a gente observa aí a imagem com alguns animais, tá certo? E nós vamos então responder essas perguntas, essas afirmações. Esses são animais vertebrados. Baseado na imagem projetada aí na sua tela, a gente pode afirmar que esses animais eles são vertebrados. Eu tenho certeza absoluta que você marcaria aí verdadeiro, não é verdade? Porque todos esses animais aí eles possuem ossos, eles possuem vértebras. Esses animais são animais invertebrados? Obviamente, tá falso, né? Se eles são animais vertebrados, consequentemente, eles não vão ser invertebrados, tá certo? O grupo de animais aqui representado possui coluna vertebral? Tenho certeza que você marcaria verdadeiro,
Porque se são animais vertebrados, obviamente eles vão possuir coluna vertebral. Aí olha outra afirmativa. Os animais representados nessa imagem não possuem coluna vertebral. Isso aí vai estar falso, não é verdade? Porque eles possuem coluna vertebral. Então, observem que a partir de tudo aquilo que nós aprendemos nessa nossa aula, todas essas afirmações foram muito simples de serem respondidas. Agora, observem essa nova imagem. A imagem abaixo retrata um gafanhoto, tá certo? E o que é que está acontecendo aí nesse processo? O que é que a gente consegue observar nessa imagem? O que está acontecendo? Por que isso é necessário? Vocês lembram, e eu falei para vocês ao longo da aula, que os insetos eles possuem um esqueleto externo, que não é formado por ossos, que é formado por uma estrutura química, mas que dá a esses animais a característica, uma característica muito importante para que eles consigam sobreviver na natureza. Só que de tempos em tempos, esses insetos precisam trocar esse esqueleto externo. Eles precisam substituir esse esqueleto externo. À medida que eles crescem, à medida que eles se desenvolvem, eles precisam trocar esse esqueleto externo. Portanto, o que está acontecendo aí nessa imagem é a troca do esqueleto externo, tá certo? Desse animal. E por que isso é necessário? Porque, como eu falei para vocês, à medida que esse animal ele vai crescendo, ele precisa se libertar daquele esqueleto externo para que ele possa crescer e então ele vai desenvolver um novo esqueleto externo e assim seguir o seu ciclo de vida, tá certo? Então, nós chegamos no momento da nossa revisão. Vamos revisar tudo aquilo que nós aprendemos nessa nossa aula. Nós aprendemos que os animais são seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Ou seja, todos os animais possuem esse ciclo de vida, do nascimento até a sua morte, tá certo? Os animais vertebrados, eles possuem coluna vertebral, ao contrário dos invertebrados que não possuem coluna vertebral. Os animais selvagens são classificados assim por não serem acostumados em ambientes domésticos. Lembram lá do leão que eu falei para vocês? Da onça pintada, de algumas espécies de serpentes? São todos animais selvagens, porque não podem ser domesticados. E podem ser exclusivamente terrestres, aquáticos, ou seja, os animais exclusivamente terrestres são aqueles que vivem apenas na terra. Os animais exclusivamente aquáticos vivem apenas na água e podem transitar entre a água e a terra e entre a terra e o ar. Entre a água e a terra são aqueles animais que vivem tanto na água como na terra. E eu dei o exemplo para vocês do jacaré, do sapo, da rã, da perereca. E aqueles que vivem na terra e no ar, como as espécies de aves, que conseguem voar, mas que também vivem no ambiente terrestre, tá certo? Então, esses são todos pontos muito importantes que nós aprendemos ao longo dessa nossa aula de ciências, tá certo? Essas são as referências que nós utilizamos para montar a nossa aula e trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, com essa nossa aula de grupos de animais, esse grupo de seres vivos tão importante, tá certo? E caso vocês tenham alguma dúvida, leva ao teu professor, leva a tua professora, que eles vão sanar essa sua dúvida, tá certo? Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço aqui do professor. Tchau, tchau!